Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Essa é a nossa segunda aula da semana. Bom, essa aula é de extrema importância, por quê? Porque nós vamos estar fazendo a correção do nosso exercício de fixação. Como você já sabe, na aula passada, que foi ontem, nós trabalhamos, o exercício de fixação. A professora aplicou o exercício, você copiou no seu caderno, respondeu e mandou para mim. Na aula de hoje, meu querido aluno, nós vamos estar então fazendo a correção do exercício de fixação. Eu peço que nesse momento você preste bastante atenção, que você faça a correção dos seus exercícios, procure ver se a resposta do seu exercício está correta. Se não estiver, eu peço que você apague, que você faça a correção novamente, porque isso é muito importante na hora de você responder a sua avaliação. Então, acompanhe comigo agora essa correção do exercício de fixação. Você já sabe, eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2, e vamos então para a nossa correção do exercício de fixação. Eu peço que nesse momento você pegue o seu exercício e vamos para a nossa correção. Bom, a gente inicia então a correção do nosso exercício pela primeira pergunta, que diz assim: cite e explique resumidamente todas as fases da Lua. Bom, primeiro, para você responder essa questão, você tem que entender, é preciso a gente compreender que a Lua, ela não emite luz própria, Ao contrário, ela reflete a luz que chega a ela do Sol. E, além disso, apenas a fração dela que fica voltada para a Terra é que pode ser observada daqui do nosso planeta Terra. Então, a quantidade de luz que essa face ela reflete determina, então, as fases da Lua. Isso nós temos que ter em mente. E aí, a Lua nova é aquela em que a face não iluminada está voltada para a Terra. Ou seja, no auge dessa fase, não é possível a gente observar a Lua. Conforme vão passando os dias, a área iluminada visível da Terra passa a aumentar gradativamente, começando então por apenas um fio de luz. E aí, aproximadamente uma semana após a nova fase, essa fase nova da Lua, cerca da metade da Lua ela é visível na Terra. E aí trata-se do quarto crescente, ou seja, trata-se da fase nova, que é a fase crescente, em que a Lua ela é visível já durante a tarde e continua assim por cerca da metade da noite. E aí, passando-se mais 7 dias, então, passando-se 7 dias, e todo aquele disco lunar, ele já é visível, E com a Lua nessa fase, ela chega então à fase cheia, brilhando durante todo o céu noturno. Como é um movimento em que a Lua ela está em posição oposta ao Sol, é possível vê-la nascer no horizonte ao leste e quase junto com o pôr do Sol a oeste. A partir do auge, da lua cheia, a porção iluminada do disco lunar começa a diminuir. E uma semana depois, a gente tem então o quarto minguante, a fase minguante da lua. Assim como no quarto crescente, apenas metade da lua está iluminada, mas agora em seu período decrescente de luminosidade, ou seja, que diminui a reflexão de luz, até retornar então para a fase nova novamente. A lua minguante ela pode ser vista no fim da noite e no início da manhã. Bom, essa então foi a nossa primeira questão. Vamos então para a segunda. Diz assim: 2 bolas de leite, uma de 5 kg e outra de 10 kg, caem de cima de uma mesa, considerando a aceleração da gravidade
10 metros por segundo, desprezando a resistência do ar, determine o peso de cada uma delas, cada uma das bolas de leite. Então, você tem uma bola de leite com 5 kg e outra com 10 kg. A fórmula matemática que nós vamos usar aí nessa segunda questão é a fórmula P igual a M vezes G, ou seja, a fórmula para se calcular o peso, ou a força-peso, como você queira falar. Então, o que a gente faz? Aí a gente tem que fazer dois cálculos separados, né? O cálculo da primeira bola de leite e o cálculo da segunda bola de leite. Bom, se você sabe que a primeira bola ela tem 5 kg e que a aceleração da gravidade é 10, então, para você calcular o peso, você usa a fórmula P é igual a M vezes G. Então, você vai pegar peso é igual a 5 vezes 10. Então, 5 vezes 10 vai dar quanto? 50. Então, você já sabe que o peso da primeira bola de leite é 50 newtons, né? Porque você pega os 5 kg e multiplica pela aceleração da gravidade, que é 10, e vai dar 50. Então, o peso da primeira bola de leite é 50 newtons. E o peso da segunda bola de leite? A segunda bola de leite pesa 10 kg e você sabe que a aceleração da gravidade é 10. Então, você vai multiplicar. Peso é igual a 10 vezes 10. E aí, 10 vezes 10 vai dar 100. Então, o peso da segunda bola é igual a 100 newtons. Vamos para a terceira questão, então, que diz assim: se o peso de um cachorro é igual a 100 newtons, qual será a sua massa corporal, considerando, né, a força da aceleração da gravidade, 10 metros por segundo? Bom, você tem peso, que é 10 newtons, ele quer que você encontre a massa e você tem a aceleração da gravidade. Então, P é igual a M vezes G. Então, no caso aí, o peso você já tem, a massa é o que você vai descobrir, e o G, que é a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo. Muito simples, você isola a variável M, que é a massa, e você pega 100 da força e divide para a aceleração da gravidade. Então, vai ficar a massa é igual ao peso dividido para a aceleração da gravidade, ou seja, 100 dividido para 10, que vai dar 10 quilogramas. Então, a massa desse cachorro vai ser de 10 quilogramas. Quarta questão. Sabendo que a aceleração da gravidade da Terra é igual a 10 metros por segundo e que na Lua o valor dessa aceleração é aproximadamente 1,6 metros por segundo, determine qual será o peso de uma pessoa da massa igual a 60 quilogramas, tanto na Terra quanto na Lua. Então, nessa questão 4, você também terá que fazer do mesmo jeito, terá que fazer dois cálculos, né? Primeiro, vamos calcular, então, o peso dessa pessoa, né, que tem 60 quilos na Terra. Bom, a aceleração da gravidade na Terra é 10. Então, você usa P é igual a M vezes G. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso dessa pessoa na Terra é igual a massa, 60, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então, você faz a multiplicação, 60 vezes 10, que vai dar 600 newton. Então, o peso dessa pessoa na Terra é 600 newtons, porque você multiplica a massa da pessoa, que é 10, vezes a aceleração da gravidade, que a massa da pessoa, que é 60, vezes a aceleração da gravidade na Terra, que é 10, isso vai dar 600 newtons. Então, o peso dessa pessoa na Terra é de 600 newtons. Agora vamos calcular o peso dessa pessoa na Lua. Bom, você sabe que ela pesa 600 quilos e a aceleração da gravidade na Lua é 1,6. Aí você faz essa multiplicação. Massa, 60, vezes a aceleração da gravidade, que é 1,6, ou seja, 60 vezes 1,6, que vai dar, né, 96 newtons. Então, o peso dessa pessoa na Lua, no satélite natural da Terra, que é a Lua, vai ser de 96 newtons. Então, a gente sabe que essa pessoa pesa mais aqui na Terra do que na Lua.
Muito bem. Vamos para a quinta questão. Na quinta questão, ele pediu que você defina peso e massa. Bom, peso é uma força que atrai um corpo com massa para o centro da Terra, né? Como está relacionado à aceleração da gravidade, esse peso varia de acordo com ela em diferentes planetas e satélites. E no Sistema Internacional de Unidades, é a mesma unidade da força, né? O peso. Ou seja, o peso é dado em Newton, né? Cuja intensidade pode ser medida em dinamômetros. Já a massa, ela é uma medida numérica, né, da inércia de um corpo e não varia de um lugar para o outro. Pelo Sistema Internacional de Unidade, a medida dela é o quilograma, né, o kg. E a massa ela pode ser aferida em balanças. Bom, vamos então para a sexta questão. Explique o eclipse lunar. Bom, falando então sobre o eclipse lunar, né? O eclipse lunar, ele nada mais é quando a Terra, ela se posiciona, ela fica, né, no meio do caminho entre o Sol e a Lua, né? Então, quando a Terra ela se posiciona no meio, né, entre o Sol e a Lua, ela impede que a luz do Sol ilumine o satélite, a Lua. Então, aí a gente tem o eclipse lunar. Não esqueça. O eclipse lunar é quando a Terra ela fica no meio, né? Ela fica entre o Sol e a Lua. E aí ela impede, né, que a luz do Sol chegue até a Lua. Ela impede. Então, esse é o eclipse lunar, certo? Questão 7, eclipse solar. Questão 7 quer que você explique o eclipse solar. Bom, o lunar, você já sabe que a Terra, né, ficando ali no meio entre o Sol e a Lua, impede, né, que esse Sol ilumine o satélite, nosso satélite natural, que é a Lua. Então, quando essa Terra ela fica entre o Sol e a Lua, a gente tem o eclipse lunar. Já o solar é ao contrário. O solar é quando a Lua ela se posiciona entre a Terra e o Sol, né? Ou seja, a Lua ela se posiciona entre esses dois, entre a Terra e o Sol. Ela fica ali no meio, né? Eclipsando então a estrela. Então ela fica ali no meio, fazendo então o eclipse solar, né? Ela vai impedir que uma certa quantidade que vem de luz do Sol chegue a uma determinada região do planeta Terra. Então, o eclipse solar é isso, é quando a Lua ela se posiciona entre a Terra e o Sol. Esse é o eclipse solar. Vamos falar agora então da questão 8, que define o movimento de rotação. Bom, questão 8, como eu já falei, quer que você defina o movimento de rotação. Você sabe que a Terra ela tem muitos, né, movimentos, dezenas de movimentos, e que existem 3 movimentos principais. Que um deles é o movimento de rotação. Então, o movimento de rotação, ele é o nome dado a esse movimento em que a Terra ela gira no seu próprio eixo. O movimento de rotação, ele é um movimento que ele dura em cerca de 24 horas. Não é exatamente esse valor, mas para nível didático fica mais simples de se falar assim, que o movimento de rotação é aquele movimento em que a Terra ela gira no seu próprio eixo, e é através desse movimento de rotação que dura 24 horas, é através dele que há a produção dos dias e das noites, né? Então, é um movimento que ele é essencial, e esse movimento de rotação, ele se dá no sentido anti-horário. Bom, agora a questão 9, defina o movimento de translação. O nome, né, desse movimento de translação
Ele é dado por quê? Porque ele é um movimento em que a Terra ela gira ao redor do Sol, ou seja, ela se desloca, né, de um lugar para o outro, ou seja, ela faz esse giro, né, em torno do Sol. E aí esse período de translação ele dura cerca de 365 dias e 6 horas. E aí, por ter essas 6 horas, né, foi determinado então o ano bissexto. O ano bissexto é aquele ano que dura 366 dias. Então, o movimento de translação, ele dura cerca de 365 dias. Esse movimento é ele que define o período de ano, né? Então, durante um ano é o tempo que acontece o período de translação. E aí foi se criado, né? Esse ano bissexto, ou seja, a cada 3 anos nós temos um ano com 366 dias, justamente por isso. E para que não fique confuso, né? Porque nós sabemos que o período de translação dura 365 dias e 6 horas. Então, para que essas 6 horas não fiquem, né, confusa, o homem então criou o ano bissexto, que é um ano que dura 366 dias. Então, a translação é esse movimento em que a Terra ela gira ao redor do Sol, ou seja, gira ao redor, né, da órbita do nosso querido Sol. Vamos então para a questão 10, que é o movimento de precessão. Então, o movimento de precessão, se a gente for explicar, o eixo da Terra não é perfeitamente vertical em relação à sua órbita, mas ela faz um ângulo de cerca de 23,5 graus. Então, para a gente imaginar essa inclinação, a gente pode fazer então uma analogia a um peão, né? Então, o peão ele se movimenta, né, ali na sua própria órbita, ali no seu próprio eixo, de forma inclinada. E aí o movimento de precessão, ele é isso, né? É a nossa Terra levemente inclinada nesse ângulo, né, de 23,5 graus. Esse movimento, né, nesse movimento, o eixo da rotação da Terra gira, né, de forma vertical, mas mantém a sua inclinação por cerca de 23,5 graus. E esse movimento, ele é um ciclo muito lento, né? O movimento de precessão é um ciclo muito lento. Só para vocês terem uma ideia, para completar uma precessão, ou seja, uma volta completa de precessão, leva cerca de 26 mil anos, né? E esse movimento de precessão ele não causa nenhum efeito, né, em relação à duração das estações do ano e nem nos períodos de ano, de dia e de noite. Então, o movimento de precessão ele não vai interferir nem na duração das estações do ano e nem nos períodos de dia e de noite. A única mudança que vai acontecer são as estrelas visíveis no céu durante a noite em diferentes épocas do ano. É apenas essa a mudança que esse movimento, né, ele resulta. É um movimento que resulta apenas as estrelas visíveis no céu durante a noite em diferentes épocas do ano. Somente isso. Por exemplo, né, atualmente no hemisfério sul é possível observar uma constelação típica no céu durante o verão, que é a constelação de Órion. E aí é fácil de localizá-la, né, principalmente em dezembro, por causa das chamadas Três Marias. Já no final do outono, que é no início do inverno, por volta de junho e julho, uma constelação típica do hemisfério sul é a constelação de Escorpião. E aí, por causa dessa precessão, daqui a 13 mil anos será observado ao contrário. Então, a única interferência que esse movimento de precessão ele faz é essa mudança, né, de posição das estrelas visíveis no céu. Vamos então aqui para a questão 11. Questão 11. Quais são as razões de existir as estações do ano no nosso planeta? Bom,
As estações do ano no nosso planeta, elas só existem por dois fatores: pelo movimento de translação da Terra em torno do Sol e a inclinação do eixo de rotação do planeta. É apenas por esses dois motivos que há essa existência, né, das estações do ano no nosso planeta. Pelo movimento de translação da Terra em torno do Sol e pela inclinação do eixo da rotação do nosso planeta Terra. Somente por isso. Vamos então para a questão 12. Bom, questão 12 diz assim: explica o modelo cosmológico geocêntrico e cite o nome do pesquisador que propôs esse modelo. Bom, esse foi um dos primeiros modelos propostos, um dos primeiros modelos cosmológicos propostos. Ele foi criado na era cristã, foi proposto pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu, lá no século II, né? Esse modelo ele já tinha sido estudado antes, né? O modelo geocêntrico já tinha sido estudado antes por Hiparco e por Aristóteles, só que quem publicou, né, esse modelo, esse tratado, foi esse pesquisador Cláudio Ptolomeu, que publicou, né, um trabalho chamado de Almagesto, composto de 13 volumes, em que ele defendeu que cada esfera planetária não era fixa, mas sim orbitava em torno da Terra, realizando movimentos circulares sobre a própria órbita, ou seja, em epiciclos. Então, o modelo geocêntrico é um modelo em que o pesquisador Cláudio Ptolomeu defende que a Terra é o centro do universo e que os outros astros giravam em órbitas elípticas, né, em epiciclos ao redor do planeta Terra. E que essas esferas, né, esses planetas, eles não eram fixos, eles ficavam ali girando ao redor da Terra. E aí esse modelo, ele foi um modelo em que ele prevaleceu por quase 1.300 anos, né, ou seja, por muito tempo, aí no século, né, 14. Bom, vamos para o modelo heliocêntrico. Questão 13. Explique o modelo cosmológico heliocêntrico e cite o nome do pesquisador que propôs esse modelo. O modelo heliocêntrico ele foi proposto pelo pesquisador Nicolau Copérnico, né, em 1543, quando ele estava no seu leito de morte. Nicolau Copérnico ele publicou sua principal obra, denominada de Sobre a Revolução dos Corpos, no qual ele propôs esse modelo heliocêntrico, né, para o nosso sistema solar. E aí, nesse modelo, ele descrevia que os 6 planetas conhecidos até então, eles giravam, realizavam movimentos circulares ao redor do Sol, cujo movimento era apenas aparente e resultava nos movimentos da própria Terra. Então, o modelo heliocêntrico é o modelo em que Nicolau Copérnico defendia que o Sol era o centro do universo, o centro do nosso sistema solar, e que os 6 planetas conhecidos na época, né, que era Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, eles giravam ao redor do Sol. Esse modelo ele foi muito criticado na época, né, porque na época que Nicolau Copérnico descreveu esse modelo, era uma época da era cristã, então ele foi esse trabalho, né, essa publicação, essa obra, ela foi colocada numa relação de livros heréticos, ou seja, livros que iam contra as ideias da Igreja Católica, que era a igreja que estabelecia tudo na época. Então ele teve bastante trabalho em estabelecer esse modelo. Só que hoje nós sabemos que o modelo heliocêntrico é o modelo correto, é o que mais é aceitado, é o que é correto, né? Baseado em tudo que nós sabemos de conhecimento hoje. Agora vamos para a questão 14. Explique o modelo cosmológico híbrido e cite o nome do pesquisador que propôs esse modelo. Bom, o modelo híbrido ele foi criado pelo pesquisador chamado de Tycho Brahe
esse modelo, ele foi um modelo em que, por esse pesquisador, Tycho Brahe, por ele não acreditar no modelo heliocêntrico, ele propôs esse modelo cosmológico híbrido, ou seja, é um modelo cosmológico misto, em que ele dizia nesse modelo que os planetas giravam em torno do Sol e o Sol e a Lua giravam em torno da Terra, ou seja, um modelo em que os astros eles faziam dois movimentos, né? Já está dizendo, modelo híbrido, modelo misto, ou seja, modelo em que os astros realizavam dois movimentos. Primeiro, os planetas giravam em torno do Sol e depois esse Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Então, Tycho Brahe descreveu esse modelo porque ele não acreditava nas ideias de Nicolau Copérnico, né? Não acreditava no modelo heliocêntrico. Só que nós sabemos que o modelo mais aceito, mais correto hoje, é o modelo do heliocentrismo, criado por Nicolau Copérnico. Vamos então agora para a questão 15. Na questão 15, a gente tem: explique detalhadamente a lei da gravitação universal criada por Isaac Newton. Bom, a gente aprendeu que as leis de Kepler, elas descrevem perfeitamente o movimento dos astros. Isaac Newton, na mesma obra que ele apresenta as 3 leis de Newton, ele confirmou os estudos de Kepler, né, apontando a causa dos movimentos dos planetas em torno do Sol, e para Newton, a força da gravidade é a causa desses movimentos, pois é uma força que ocorre entre todos os corpos do universo que tem massa. E aí ele descreveu que quanto maior a massa dos corpos, maior a força de atração entre eles. E por isso a força de atração ela é diretamente proporcional à massa dos corpos. Ou seja, se a massa aumentar, a força entre eles, né, vai aumentar também e vice-versa. Ou seja, se a massa diminuir, a força de atração deles também diminui. A distância também, né, em relação à distância, é a mesma coisa. A distância ela reduz a ação da força gravitacional, né? Ou seja, quanto mais distante um corpo tiver, um astro estiver mais distante do outro, menor a força de atração. E quanto mais perto esse astro estiver um do outro, mais forte será a força de atração. Então, vamos supor, a Lua, a Terra e o Sol, eles estão mais perto, estão a 2 AU de distância. Aí tu tem um outro planeta que está a 5 AU de distância, 5 unidades astronômicas de distância do Sol. A força de atração vai ser maior na Terra ou nesse outro planeta que está a 5 AU de distância do Sol? Bom, com certeza a força de atração vai estar maior no Sol entre a Terra do que o Sol entre esse outro astro. Por quê? Porque esse outro astro vai estar a 5 AU de distância, ou seja, vai estar praticamente 5 vezes mais distante que a Terra do Sol. Então, quanto mais distante esses astros estiverem do outro, menor será a força de atração entre eles. E quanto mais próximo esses astros estiverem um dos outros, maior a força de atração. Esses foram alguns pontos, então, descritos na lei da gravitação universal. Essa lei ela ficou denominada desta forma, da lei da gravitação universal, por quê? Porque é uma lei que explica, né, tanto a gravitação, porque quando a gente fala de gravitação, a gente está falando da gravidade, né? E quando a gente fala universal, porque a gravidade ela atua tanto aqui na Terra como no céu. Por isso que essa lei foi chamada de lei da gravitação universal, porque a gravidade ela atua tanto aqui no nosso planeta Terra como fora dele, ou seja, no universo. Por isso que Isaac Newton descreveu essa lei como a lei da gravitação universal. Tá bom, meus queridos? Essa foi a nossa correção de hoje. Eu espero que vocês tenham acertado tudo. Boa correção para vocês e até a próxima aula. Tchau.